E esse conceito fundamental leva a gente a estruturar 3 questões que deveriam ser sempre respondidas em qualquer projeto de melhoria. E a primeira questão é: o que estamos tentando realizar? Ou seja, qual é o objetivo do projeto? Eu tenho que ter muita clareza a respeito disso. Como eu sei que se eu quero melhorar, eu preciso mudar, existe uma outra questão que é: que mudanças eu posso fazer que eventualmente resultem em melhoria? Ou seja, isso chama a atenção de que eu preciso ir atrás, identificar mudanças, testar mudanças e eventualmente implementar mudanças para que o objetivo possa ser alcançado. Mas como nem toda mudança que eu faço resulta em melhoria, a pergunta é: como é que eu sei se aquela mudança que eu fiz resulta em melhoria? Então, essas 3 questões não é um modelo mental normal nosso. A gente não pensa dessa forma quando a gente conversa sobre melhoria em qualquer organização. E para exemplificar isso, eu vou contar uma pequena história aqui que eu uso sempre. Quando eu aprendi sobre isso me chamou a atenção muito mais porque o instrutor que estava falando sobre isso, e que é o autor desse modelo, inclusive, ele falava isso sobre essas 3 questões com um brilho nos olhos, assim, deslumbrado com isso. E eu olhei aquilo e falei: bom, mas parece tão óbvio, né, que a gente tem que responder as 3 questões, mas se ele está dizendo, enfatizando isso, provavelmente isso não é tão óbvio. Então eu fui testar essas 3 questões no dia a dia, né? Encontrei uma colega que trabalhava na Unicamp na época, encontrei com ela no campus, fazia algum tempo que a gente não conversava, e eu perguntei a ela: ô Tereza, o que você está fazendo hoje? Né? Onde você está trabalhando? Em qual departamento você está trabalhando na Unicamp? Porque as pessoas mudam, né, de um local para outro. Ela me disse: olha, eu estou em recursos humanos agora. Eu falei: mas por que você está em recursos humanos? Porque mudou o reitor 6 meses atrás, ele trocou o diretor de recursos humanos, o diretor me conhecia e me chamou para fazer parte da equipe. Então, estou lá em recursos humanos. Interessante, é bom a gente ser reconhecido, né, profissionalmente, um aspecto. E o que vocês estão fazendo em recursos humanos, depois dessa mudança toda? A gente está fazendo um monte de mudanças. Eu falei: mudanças? Mas está melhorando alguma coisa na universidade com as mudanças que estão fazendo? Ela olhou um pouco espantada para mim, né? Falou: mas como assim? Não, você está fazendo um monte de mudança. Mentalmente eu processei isso aqui: nem toda mudança é melhoria, então eu quero saber se a mudança que está fazendo é melhoria. Então, está melhorando ou não? Ela vacilou um pouquinho, mas acabou respondendo que sim, porque se ela dissesse não, ia ficar muito ruim para ela. Fazendo um monte de mudança, a gente não vai melhorando nada, que coisa estranha. Ela disse: não, sim, está melhorando. Eu falei: como é que você sabe? Aí a conversa morreu. A conversa morreu por quê? Porque justamente não é um modelo mental ter que responder essa segunda questão: como é que eu sei se a mudança que eu fiz é uma melhoria ou não? Então, mas quando a gente incorpora essas 3 questões na conversa no dia a dia, a gente começa a mudar a forma como a gente conversa sobre melhoria. E isso produz um efeito fantástico na organização. Ou seja, em qualquer situação, mesmo no dia a dia da organização, o que é muito comum as pessoas aparecerem com propostas de mudança, você automaticamente deve perguntar: o que você está tentando alcançar com essa mudança? Ou seja, qual que é o objetivo por trás disso? E depois, se ele conseguir declarar o objetivo, pergunte como ele sabe se aquela mudança está atingindo o objetivo. Num primeiro momento, isso vai causar uma estranheza muito grande, mas com o tempo, se isso começar a fazer parte da cultura das pessoas, a maneira como a gente conversa fica muito mais produtiva. Então, 3 questões fundamentais: objetivo, necessidade de mudança e critério para saber se a mudança é melhoria.